Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, falando disso daí. Convenceu o Supremo de que nós vamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda, e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu uma mulher, colocá-lo então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, TSPL, que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização, extrema-direita, extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, botar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele nesse momento está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios. Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferentes e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita. Para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos. Fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês, e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo. Para que a gente consiga colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando. A chegada dos Marines Riders ao Mar do Caribe acendeu um alerta máximo no regime de Nicolás Maduro. A elite dos fuzileiros navais dos Estados Unidos é acionada somente em missões extremas, e sua chegada no entorno da Venezuela mostra que o Comando Sul se prepara para executar uma operação cirúrgica, que pode mudar o rumo político do país em questão de minutos. Essas unidades de elite são treinadas para agir com velocidade e precisão, sendo capazes de se infiltrar em áreas hostis e neutralizar alvos de alto valor antes que qualquer reação seja possível. Armados com carabinas M4, equipadas com supressores, pistolas M9, visão noturna e comunicação criptografada,
os Marines Riders carregam consigo a reputação de serem implacáveis em missões críticas. Aquí este ejercicio, Independencia 200, es preparándonos con las tres líneas: la defensa integral de la nación, la resistencia activa del pueblo y la ofensiva permanente de todo un país integral en todos los frentes de batalla. Y tendríamos un solo destino: la victoria histórica otra vez. O cerco à Venezuela, batizado de Operação Círculo Final, já mobilizou milhares de militares, navios de guerra, dezenas de aeronaves e até um submarino nuclear. O custo logístico é alto e a pressão política de congressistas dentro dos Estados Unidos exige que o governo de Donald Trump apresente resultados rápidos. Até agora, a operação resultou na localização de um bunker usado por Maduro e sua cúpula, além da interceptação de 3 embarcações de narcoterroristas carregadas com drogas, que foram alvos de ataques com drones. Apesar disso, o ditador chavista e seus aliados mais próximos continuam livres, o que aumenta a possibilidade de uma operação de ataque ocorrer a qualquer momento em solo venezuelano. A chegada de uma tropa de elite especializada em infiltração rápida e extração pressiona ainda mais o regime de Maduro. Criados como força de resposta imediata, os Riders operam com mobilidade tática em terrenos urbanos e rurais, utilizando desde motocicletas adaptadas ao desembarque através da técnica de Fast Rope, que é uma tática de infiltração usada pelos Marines, que lhes permite descer rapidamente de uma aeronave utilizando uma corda, sem que o helicóptero precise pousar. Esses operadores de elite já provaram sua eficácia em cenários como Afeganistão, Iraque e Líbano, sempre demonstrando versatilidade e capacidade de adaptação a diferentes tipos de combate. A presença dos Marines Riders no Caribe indica que a fase final da Operação Círculo Final pode estar próxima. O suporte aéreo aos Marines é garantido por helicópteros modelos Venom ou Viper, além do V-22 Osprey para desembarque, que permite inserção e extração rápida em áreas hostis. Essa combinação de mobilidade terrestre e aérea torna os Riders uma ameaça letal para qualquer alvo. Em uma ação contra Maduro, a estratégia de incursão pode envolver desembarque tático por helicóptero ou avanço coordenado de agentes já infiltrados no território venezuelano. A operação pode ser planejada para ocorrer durante a madrugada, aproveitando a baixa visibilidade e reduzindo as chances de detecção. A formação de ataque normalmente empregada pelos Riders envolveria um cerco ao perímetro do bunker onde Maduro se esconde, neutralizando seguranças de forma silenciosa e garantindo a captura do alvo em menos de 15 minutos. Esse padrão de eficiência fez dos Marines Riders uma das tropas mais temidas do mundo. A notícia da chegada dos Marines Riders à região fez Maduro reagir com um plano de demonstração de força. Batizado de Caribe Soberano 200, o exercício militar ordenado pelo ditador chavista mobilizou mais de 2.500 militares venezuelanos na ilha de Orchila, no Caribe, onde a Venezuela possui uma base militar. El comandante Hugo Chávez sembró en cerebros, corazones y almas fértiles. Y aquí está, la fuerza que sembró Chávez, la fusión popular militar policial perfecta. Segundo o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López,
A operação envolve forças aéreas, marítimas e terrestres, com o objetivo de patrulhar a região e testar as capacidades ofensivas do país. A mensagem que Maduro tenta enviar é de que o regime está pronto para resistir. Apesar da retórica, a presença dos Marines Riders e de todo o aparato do Comando Sul na região envia um recado ainda mais forte. A infraestrutura necessária para uma incursão já está posicionada, aguardando apenas a ordem final de Donald Trump. A população venezuelana, exausta após anos de crise, vê nessa movimentação uma possível chance de mudança. Muitos acreditam que a captura de Maduro pode abrir caminho para uma transição política e o fim do isolamento internacional. A logística da operação é complexa, envolvendo sincronização entre unidades terrestres, aéreas e navais. Cada movimento tem sido calculado para minimizar riscos e maximizar a eficácia da missão. Fontes ligadas ao Pentágono afirmam que a janela para uma ação está se estreitando. A pressão política, o desgaste humano e econômico tornam cada dia de espera mais custoso para os Estados Unidos. Por isso, a chegada dos Marines Riders pode ser o início da queda de um ditador cruel e mau caráter, chamado Nicolás Maduro. Urgente, após a anistia virar dosimetria, surge a possibilidade do relator virar alvo dos Estados Unidos. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Enquete simples. Você apoia a anistia para Jair Bolsonaro? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários que é muito importante. Por quê? O sistema, os poderosos de Brasília já estão se articulando para não deixar a anistia chegar em Jair Messias Bolsonaro, o líder da direita, o cara que tem milhões de votos o ano que vem. E não querem deixar ele voltar por quê? Sabem da realidade. Se Bolsonaro conseguir a anistia, as eleições do ano que vem já estão ganhas. O povo brasileiro vai votar em massa em Jair Bolsonaro porque ninguém aguenta mais o desgoverno que está aí, apenas censurando e perseguindo a oposição. Quem pensa diferente e também roubando bilhões da nação brasileira. Esse é o medo dos poderosos lá em Brasília. Por isso que é muito importante a pressão do povo brasileiro. Tá aí a informação então de Flávio Bolsonaro. A resposta para pacificar o Brasil é simples. Anistia ampla, geral e restrita. Qualquer outra coisa só atrapalha o Brasil. Isso aqui é um recado do povo brasileiro. E também dos Estados Unidos que está de olho. Lembrando vocês que os Estados Unidos já está fazendo um trabalho aqui do lado, país vizinho, onde a ditadura, o comunismo tomou conta. Que é o ditador Nicolás Maduro, que nesse exato momento está desesperado com as operações que a Marinha dos Estados Unidos está fazendo na Venezuela. E eles já estão aqui do lado. Vocês vão querer continuar esticando a corda até quando? Que até o país norte-americano, onde a liberdade é o fundamento principal, vem alertando, olha, o que vocês estão fazendo aí é coisa de violadores de direitos humanos, que é o caso de Alexandre de Moraes. Perseguir oposição, prender pessoas que pensam diferente e principalmente o líder da direita, que é Jair Messias Bolsonaro, que vai voltar no ano que vem muito mais forte. Quanto mais vocês batem, mais ele vem crescendo. Esse é o recado do povo que vai acompanhar de perto. Ei, Michel Temer, o seu nome já está na Casa Branca também. Qualquer outra coisa aí que vocês estão falando não vai ser aprovada, primeiro, pelo povo brasileiro e também os Estados Unidos, que está louquinho para conversar mais perto com vocês aí em Brasília. Enquanto isso, o STF dá ok.
a proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e quer regime fechado. O sonho de Alexandre de Moraes, segundo Metrópolis, é a morte do presidente Bolsonaro, porque ele quer o presidente Bolsonaro na papuda. Quer jogar Jair Messias Bolsonaro, o presidente que fez história nesse Brasil, junto com criminosos de alta patente. A vida do presidente Bolsonaro está em risco por causa daqueles que não aceitam perder. Fazem de tudo para ficar ali roendo o osso. Não querem soltar o Brasil de jeito nenhum. Está na hora de vocês passarem o Brasil para a mão de quem quer comandar a nação brasileira de verdade. Quer fazer a nação ir para frente. Não igual o país aqui do lado da Venezuela, que foi tomado por um ditador que está com seus dias contados. Daqui a pouco o anúncio do presidente norte-americano. A intervenção dos Estados Unidos já está acontecendo. Enquanto isso, tem gente em Brasília esticando a corda. Tá achando que é brincadeira. Os anúncios vêm acontecendo, os recados da Casa Branca. Chega a todo momento em Brasília e o STF tá aqui, querendo colocar o Bolsonaro em regime fechado. O povo brasileiro de bem não vai aceitar essa injustiça com o Bolsonaro. Tá aí, a anistia tem rosto. É importantíssimo a sua atenção nesse vídeo e o seu compartilhamento. Você poder deixar esse like para esse vídeo alcançar mais pessoas, porque a anistia tem rosto. E aqui não tem criminosos, não é o pessoal do PCC. Aqui estamos falando do coronel, aí tá Débora dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e tem também o general Walter Braga Neto, que foi esquecido pela população brasileira. Pessoas de bem, pessoas que nunca foram presas, nunca na sua vida. É a primeira vez que pega a prisão, mais de 18 anos, mais de 17 anos de cadeia, essas pessoas inocentes. Pessoas que merecem sim anistia. Não anistia. No meu modo de ver, esse julgamento deveria ser todo anulado. Se fosse um país sério, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes já teria passado e todas essas decisões vindo lá do inquérito das fake news seriam anuladas. Principalmente essas pessoas aqui presas por crimes que não aconteceu. Um golpe de Estado. Olha quem estava participando de golpe de Estado, se isso tem cabimento. Pessoas de bem, pessoas aqui comuns, pessoas que estão apenas se manifestando contra tudo aquilo que aconteceu em 2022. Que todo mundo sabe o escândalo que foi naquelas eleições. Por isso que é muito importante você me ajudar a compartilhar essa informação. Tá aí, 75% dos brasileiros enxergam a farsa. Bolsonaro nunca tentou o golpe. A condenação é puro teatro para tirá-lo de 2026. 75% dos leitores dizem que Bolsonaro não tentou dar golpe e condenação é teatro para tirar ele de 2026. Essa é a realidade. Se deixar Bolsonaro concorrer o ano que vem, ele ganha. Esse é o desespero que o sistema está nesse exato momento.
Enquanto isso, a Câmara dos Deputados começa o seu movimento e agora vai suspender o mandato do deputado Marcel Van Hatten por 30 dias por obstrução. Começou então, novamente, a Câmara dos Deputados, em vez de ir atrás dos criminosos que roubaram bilhões da CPI, do INSS, que até agora a CPI não aconteceu nada demais, tá indo atrás de pessoas que estão fazendo um trabalho sério, que é o caso de Marcel Van Hatten, o caso de Eduardo Bolsonaro, que eles querem de todas as formas tirar ele também do jogo político, não deixar concorrer em nenhuma candidatura o ano que vem. Por isso que a movimentação, o barulho do povo tem que ser enorme. Só que é uma luta que eu e você não podemos desistir, porque pessoas igual o Marcel Van Hatten vem fazendo um trabalho sério e a perseguição é enorme em cima daqueles que estão fazendo o trabalho que o povo está pedindo. Zanin, Moraes e Gilmar votam para que somente o STF possa autorizar buscas no Congresso em apartamentos funcionais de deputados e senadores. Essa decisão ela foi tomada inicialmente pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Cristiano Zanin. Cristiano Zanin entendeu que é competência somente do Supremo Tribunal Federal autorizar ações, operações de busca e apreensão, tanto aqui nas dependências do Congresso Nacional, como também em imóveis funcionais e nas residências dos parlamentares. Essa decisão, como você falou, ela já foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Esse julgamento, né, ele acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e vai até o dia 26. Então, ainda outros 8 ministros precisam se manifestar, caso não haja nenhum pedido de vista, que seria mais tempo para análise. E nesse julgamento, Cristiano Zanin entendeu, no seu parecer, que ainda que essas ações de busca e apreensão sejam determinadas, por exemplo, para atingir, investigar algum funcionário do Legislativo, ainda assim, se ela atingir essas dependências do Legislativo, elas podem comprometer a atividade parlamentar, inclusive ferir o sigilo do exercício do mandato parlamentar e, por isso, pela prerrogativa de foro, ainda cabe a decisão final ao Supremo Tribunal Federal. Esse caso, ele teve origem em 2016 e ele mirava na operação alguns policiais legislativos que eram investigados e teve também essa busca e apreensão, por isso, a Advocacia Geral do Senado decidiu entrar com ação no Supremo Tribunal Federal. Mas vale salientar que essa ação ela foi acatada somente parcialmente por Zanin, porque ele não aceitou um pedido para que as buscas e apreensões precisassem antes de uma autorização prévia de presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Zanin considerou esse trecho improcedente porque ele disse que não existe nenhuma previsão na Constituição para que esse tipo de autorização seja feita, então ele rejeitou esse ponto específico. Então a votação que teve no Congresso Nacional de só os presidentes da casa poder autorizar busca e apreensão está sendo anulado. Pode mandar fechar o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados e Senado Federal não serve para mais nada. Essa é a realidade nua e crua. Porque o Supremo Tribunal Federal manda em tudo. O STF faz tudo nesse Brasil. Manda no Planalto, manda no Congresso, manda em todo mundo. E todo mundo aqui aceitando isso de braços cruzados. Tinha que vir agora aqui Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Pera aí, não foi esse que a gente aprovou. É assim, assim, assado. A gente decidiu assim, teve a votação da maioria, deputados que foram eleitos para poder fazer isso mesmo, porque o povo colocou eles lá para fazer mudança. Eles fazem a mudança, vem o STF e anula. Silas Malafaia detona Temer após ele dizer que precisa ter um pacto com o STF para ter anistia. Povo abençoado do Brasil, só pode ser piada essa fala de Temer, um constitucionalista como ele é. Então, vamos ouvir a fala do Temer e depois eu vou comentar. Vamos lá. Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, uma espécie de pacto republicano e outros assim, especialmente com essa denominação de PL da dosimetria, né, portanto, de uma nova dosagem das penas, né, mas pode produzir um resultado muito positivo. Não acredito. Quer dizer que tem que ter o acordo do STF e o acordo do Executivo para uma anistia, um pacto da anistia e a Constituição, senhor constitucionalista, jogada na lata do lixo? Então vamos lá. E tem outra coisa aí, terrível, o PL da dosimetria, nova dosagem de penas. Um constitucionalista falando uma asneira dessa? Dosagem de pena pertence ao Supremo Tribunal Federal e não ao Congresso. Se eles cometeram algum erro como cometeram, eles que reduzam as penas. Pela
covardia, pelo erro, pela perseguição política, botar Débora, Bolsonaro e outros em cinco crimes vergonhosos. Agora, vamos lá, senhor constitucionalista, eu vou refrescar sua memória, porque você estava bem vivo, sabendo disso que eu vou falar. Em 1979, houve uma anistia ampla, geral e restrita para essa turma da esquerda. Assassinos, guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que queria dar golpe e estabelecer o comunismo no Brasil. Foi dada uma anistia total. Agora essa esquerda vagabunda, que não tem caráter, que tem ódio e vingança, quer ganhar a eleição na caneta e não no voto, é contra. E aí o senhor, um constitucionalista, vem falar uma asneira dessa. O artigo 48, inciso 8, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a anistia. O Congresso Nacional não tem que pedir autorização nem executivo, nem acordar com o executivo ou com o judiciário. A única coisa que o STF pode fazer é declarar inconstitucionalidade baseada na Constituição. Isso é, o artigo 5º, inciso 43, diz para quem não pode dar anistia: terrorista, torturadores, sequestradores, traficantes, crimes hediondos. Essas pessoas todas que foram condenadas nessa farsa de pseudo-golpe não estão aí. Portanto, o STF não pode declarar inconstitucionalidade. STF, executivo, se meter na competência do Congresso Nacional, isso é uma vergonha. Rasgam a Constituição a seu bel prazer por interesses vergonhosos para satisfazer a vaidade de meia dúzia de ministros do STF. Isso é uma vergonha. Anistia ampla, geral e restrita é que tem que ser dada. A anistia da dosimetria. Que dosagem de pena. Eu não acredito que um constitucionalista fale uma asneira desse tamanho. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. E tenha misericórdia dessas pessoas condenadas injustamente por uma farsa de... Esse é o recado, então, de Silas Malafaia. O povo brasileiro pensa a mesma coisa. A anistia que foi dada para terroristas, pessoas, criminosos de alta patente. A esquerda pode. A direita é totalmente diferente. A gente não está falando aqui para dar anistia para terroristas, para assaltantes de banco. Pelo contrário, Débora, qual que é o crime dela? Golpe de Estado. Nunca foi preso na sua vida. Bolsonaro, Walter Braga Neto, entre outros que estão sendo perseguidos pela Suprema Corte do nosso país. Senador Flávio Bolsonaro diz que Carla Zambelli está abalada e pede que ela cumpra prisão domiciliar. Também, mas tenho certeza que a nossa visita aqui, as palavras de fé que a gente fez ali junto com ela, vão dar muita força para ela continuar firme aqui, esperança que ela mais rapidamente possível possa pelo menos ir para sua casa aqui na Itália, uma vez que a Carla ela não sofreu um processo justo no Brasil, ela é uma perseguida política. As falas do senhor Tagliaferro, que é outro refugiado também aqui na Itália, ambos cidadãos, tanto Tagliaferro quanto a Carla Zambelli, ambos cidadãos italianos, as palavras deles são de que o Alexandre de Moraes queria pegar a Carla de qualquer jeito. E conseguiu, usando a máquina pública para persegui-la, sem que ela tivesse chance de uma defesa justa, sem que ela pudesse recorrer para uma segunda instância, ou seja, tudo aquilo que os manuais de direitos humanos internacionais dizem que não pode haver com nenhum ser humano. Então eu tenho a esperança de que muito em breve os advogados da Carla consigam aqui na próxima audiência, eu faço aqui um apelo de público ao ministro da Justiça italiano, Lucio Nordio, que assim como o presidente Bolsonaro atendeu a um pleito da nação italiana, devolvendo o terrorista Cesare Battisti para a Itália, nós aqui fazemos o pedido. Deixe a Carla em prisão domiciliar aqui na Itália, porque no Brasil ela vai ser ainda mais perseguida e vai ter os seus direitos humanos ainda mais violentados por aquele que reconhecidamente é um violador de direitos humanos internacional, um sancionado pela Lei Magnitsky, é o caso do Alexandre de Moraes, o grande algoz de centenas de brasileiros, infelizmente, só queriam ter de volta a sua pátria, queriam defender a democracia no seu país, e tudo foi simplesmente virado de cabeça para baixo. Nós viemos aqui para dar uma demonstração de que nós não vamos deixar nenhum brasileiro para trás em qualquer canto do mundo. Os senhores solicitaram uma audiência com o ministro Nordio? Não pedimos, mas eu vou estar no evento com o Salvini, com o primeiro vice-ministro Matteo Salvini, no domingo, e vou pedir a ele que em algum momento o ministro da Justiça possa nos receber para que possamos fazer esse apelo a ele também, porque é uma causa que está mexendo muito com todo o Brasil, e eu creio que aqui na Itália pode ser que ele não tenha a real percepção da gravidade do que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos relatar isso para ele, para que pelo menos os brasileiros que tenham buscado um refúgio aqui na Itália, por se sentirem seguros, por serem cidadãos italianos, merecem uma atenção maior que nós vamos pedir para ele, caso eles nos recebam. Wagner. Carla Zambelli, triste a realidade que está acontecendo com ela. Mais uma perseguida política, uma deputada que bateu recorde de votos pelo estado de São Paulo, presa por opinião. Padilha fica revoltado com a limitação de locomoção dentro dos Estados Unidos e diz que isso impede de participar de Assembleia da ONU. Nota necessária, primeiro para registrar. O Brasil é o segundo maior país da OPAS,
é o maior sistema nacional público do continente americano na OPA, sempre foi um país colaborador e agora está sendo impedido do seu ministro da Saúde participar da Assembleia Legislativa da OPA. É um brasileiro que dirige a Organização Pan-Americana de Saúde, e o ministro da Saúde do país desse brasileiro que dirige, na prática, foi impedido de participar dessa Assembleia. Então, a nota forte para firmar o posicionamento ativo do Ministério da Saúde e do Brasil, mas para deixar claro que qualquer atitude como essa não vai nos interromper em nada em continuar avançando e trazer investimentos para cá. Se não for a reunião não é em Nova York, não vai ser em Washington, nós faremos as reuniões aqui. Eu, em outubro, vou para o Reino Unido, vou continuar seguindo as agendas da parceria com a União Europeia. O vice-presidente Alckmin está indo para a Índia com membros do Ministério da Saúde, vou para a China em outubro, vamos ter continuar a reunião do G20, ou seja, a nossa ação internacional vai continuar sendo feita, porque eles até podem impedir a presença do ministro, mas a ideia da defesa da ciência, da defesa da vacina, dos investimentos da saúde, esse presidente dos Estados Unidos não vai conseguir impedir. Aí o anúncio então, Trump acaba de anunciar que a Marinha Americana abateu mais um barco com drogas em águas internacionais, matando 3 narcotraficantes. Tá aí então a confirmação, o presidente norte-americano acaba de divulgar nas suas redes sociais o trabalho da Marinha Americana a abater então narcotraficantes. Isso já foi declarado que os Estados Unidos não vai aceitar essa transição em águas internacionais. Não é à toa que a Marinha já está nesse exato momento fazendo um trabalho duríssimo e promete sim informações que estão circulando na web, que a qualquer momento uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela para restabelecer a democracia naquele país, aonde Edmundo Gonzalez, presidente eleito por causa dos votos impressos que foram colocados na Venezuela, vai assumir a qualquer momento. Ele próprio já deu recado nas redes sociais falando que está tendo apoio internacional, países de fora, contra o ditador Nicolás Maduro, que está desesperado vendo que o país norte-americano não está de brincadeira. Tá aí o anúncio oficial. A Marinha do Exército, então, matando 3 narcotraficantes que saiu, com certeza, da Venezuela. Meus amigos, prestem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar. Nós não aceitaremos anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você. Deixa muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então, a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte... Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil. E não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é... os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, não bastou? Ontem era o Mota ia votar anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. E existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ai meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria.
Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira. Inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado, o Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não. Se passar no Senado, o Lula veta. Não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos. Os últimos 8 meses de mandato do Hugo Mota. Agora a gente vai trabalhar no texto. Depois de trabalhar no texto, a gente vai trabalhar na aprovação. Depois, a gente vai ter que apontar todos os canhões para o Senado. Para aprovar também no Senado até chegar a batalha no STF. Mas quando chegar no STF, estamos todos perdidos. O faraó vai nos matar, ele vai chegar com os seus carros de guerra. Quando chegar no STF, olha, já vou te adiantar, a batalha não é tão ingrata quanto muita gente pensa. A gente já vai ter vencido todos os outros frontes e vai ter uma cidade para conquistar, um inimigo. Mas vamos ter um país inteiro alinhado em defesa da anistia e os Estados Unidos nos dando suporte aqui do exterior. Ora, veja, hoje no STF a gente já tem 3 ministros abertamente dissidentes. Nós temos um ministro Barroso choramingando ao vivo, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu pergunto a vocês sabem qual é a posição do Fachin? Eu não sei. Vocês sabem qual é a posição do Dias Toffoli? Não sei. Só para dar 2 exemplos, andam calados, né? Será que não é possível mudar a posição deles depois de uma Magnitsky, que já vai ter tido efeito, destruído a vida do Alexandre totalmente, pegando suas famílias, suas empresas e absolutamente tudo que ele tem, e possivelmente outros ministros, até lá, de outros ministros do STF? Eu repito, eu falo isso todos os dias. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o único aliado que importa, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos a providência, e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar o reino dos céus e todas as demais coisas me serão acrescentadas. E no fundo é isso, as pessoas têm um problema de fé. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante, mas faça tudo o que você puder. Tudo o que você puder. Esquece as notícias, esquece os acordos de bastidores, isso acontece o tempo inteiro. É claro que há acordos de bastidores, não há há 30 acordos diferentes de bastidores que mudam o tempo inteiro de acordo com a conveniência do momento. Então é claro que a gente tem que estar vigilante. Mas esperem o melhor. E tão somente estejam preparados para o pior. Quem só espera o pior nunca ousa.
E quem não ousa não vence, porque já foi derrotado dentro da própria mente e do coração. E eu sou um vencedor, eu venci em tudo que eu fiz na minha vida. E eu não entrei nessa briga para perder. Eu vou vencer. Você vai vencer. O primeiro mais importante, que é o assunto de hoje, é que a maior barreira que nós enfrentamos até agora foi derrubada. O problema real era a discricionalidade que o regimento interno atribui ao presidente da Câmara. Se o Mota não quisesse botar em votação, realmente não colocaria. E o que nós poderíamos fazer era derrubar o Mota. Que seria um trabalho enorme, uma etapa anterior. O problema todo era se a urgência seria ou não votada. Eu digo há pelo menos 8 meses, mas na verdade há 2 anos desde o Arthur Lira. Então, graças à pressão dos Estados Unidos, mas também às ruas, que tornaram a situação insuportável, a ponto de 2 meses atrás, vocês não sabem, mas eu sei, 1 mês e pouco atrás, o Alexandre de Moraes ter recebido um emissário do Congresso dentro da sua sala para dizer a ele: o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. Estou aqui para lhe dizer que o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. É claro que você não sabe disso. Há muitas coisas que as pessoas não sabem. Há muitas coisas que as pessoas não sabem, mas querem pagar de que sabem todos os acordos que estão acontecendo nos bastidores, porque leram na Globo News, na André Sadia, ouviram um cara falando. Mesmo na Câmara, um monte de deputado perdido. E o que dá para dizer é que o problema de ontem foi resolvido. Comemorem, celebrem. A parte do Hugo Mota ele fez. Agora cabe a nós defendermos a nossa posição da anistia ampla, geral e restrita. Nós não aceitaremos a anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você a não retroceder. Não parar, não precipitar e... Urgente! Após a anistia virar dosimetria, surge possibilidade do relator virar alvo dos Estados Unidos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou nesta sexta-feira, dia 19, que não aceitará redução de penas como alternativa à anistia ampla, defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Em sua fala, ele criticou o relator do projeto, Paulinho da Força, aliado de Alexandre de Moraes, e chegou a fazer um alerta: muito cuidado para você não acabar sendo visto como colaborador do regime de exceção. Paulinho foi designado relator pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e tem buscado construir o parecer em diálogo próximo ao Supremo Tribunal Federal, STF. Desde o início, o deputado deixou claro que não defenderia uma anistia ampla, geral e restrita, mas sim a redução de penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A aproximação com o STF foi chamado por Eduardo de acordo indecoroso e infame. Ele citou a Lei Magnitsky, que prevê sanções a colaboradores de autoridades acusados de violar direitos humanos, mencionando o ministro Alexandre de Moraes. Todo colaborador tem um sancionado é passível das mesmas sanções. O parlamentar ainda reforçou um conselho de amigo: muito cuidado para você não acabar sendo visto como colaborador do regime de exceção. Alguém foi posto pelo Moraes para enterrar a anistia ampla, geral e restrita. Eduardo também criticou o encontro de Paulinho da Força com o ex-presidente Michel Temer e Aécio Neves, realizado para discutir o projeto. Em tom duro, afirmou não confiar em ambos e o acusou-os de agir em sintonia com Alexandre de Moraes. Você, Michel Temer e o resto da turma não irão impor na marra o que chamam cinicamente de pacificação, que nada mais é do que a manutenção de todos os crimes praticados por Alexandre de Moraes. Chegamos nesse ponto porque vocês nos subestimaram.